Oi galera, eu sou o João, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um outro texto referente ao encontro dos indígenas com os europeus e justamente esse segundo momento desse encontro que vai ser um encontro mais violento. E antes da gente começar, eu já vou pedir para você se inscrever aí embaixo, deixar o seu gostei e compartilhar em todas as suas redes sociais. Nos últimos 2 vídeos a gente tem falado um pouquinho sobre a chegada dos europeus na América e a forma com que esse contato se deu. No vídeo passado a gente falou um pouquinho do texto do Colombo e hoje a gente vai falar um pouquinho do texto do Frei Bartolomeu de las Casas, O Paraíso Destruído. Esse vai ser um padre espanhol ali do século XVI e nesse texto ele vai estar relatando justamente o que aconteceu com os indígenas das ilhas ali da América Central e de parte ali do México continental, como é que ficou essa situação em relação a eles, tá? O Frei Bartolomeu de las Casas, ele é um padre da Igreja Católica e ele veio para justamente verificar e tentar entender esses povos, registrar tudo o que acontecesse e já pensando esse contexto aí de reforma, a reforma já estava acontecendo, a pensar a questão de converter os indígenas para a Igreja Católica. E ao mesmo tempo, o que ele vai perceber vão ser uma série de atrocidades que serão cometidas em relação aos indígenas. Então, esse texto vai servir também como arma ali depois, na metade do século XVI, como uma forma dos protestantes demonstrarem para eles, olha, tá vendo? Os católicos são sanguinários, ignorantes, que querem levar a fé deles a todos os povos. Então ele fez muita popularidade em locais protestantes. Então na Holanda, né, partes ali da Alemanha principalmente, e vai ser uma propaganda contra essa postura dos católicos. E ao mesmo tempo a gente não pode parar de notar que tem um ressentimento no texto do Las Casas referentes à própria questão de eles mataram os índios, mas eles podiam ter sido convertidos, né? Uma coisa que o Colombo falou no documento passado que a gente conversou sobre a questão do amor, eles podiam ser convertidos pelo amor, né? A inocência deles podia ter sido aproveitada para o cristianismo. E o Las Casas ele vai lamentar esse assassinato, obviamente, ele vai denunciar esses males todos no seu texto, mas ele também está pensando nessa lógica da conversão, de transformar esses indígenas em potenciais católicos. Então bora para o texto. Logo aqui na introdução, que a introdução é feita pelo Eduardo Bueno, jornalista, historiador, ele acaba trabalhando aqui um pouquinho com alguns relatos para justamente colaborar com essa narrativa que o Las Casas vai desenvolver ao longo do texto. E o Eduardo Bueno, ele vai colocar aqui um trecho de um cidadão chamado Gonzalo Fernandes de Oviedo, que ele vai contar um pouco dessas atrocidades e como isso impactou na questão dos indígenas. O almirante Colombo encontrou, quando descobriu essa ilha de Hispaniola, 1 milhão de índios e índias, dos quais nasceram então, não creio que estejam vivos, no presente ano de 1535. 500, incluindo crianças e adultos, que sejam naturais, legítimos e da raça dos primeiros índios. Alguns fizeram esses índios trabalhar excessivamente, outros não lhes deram nada para comer, como bem lhes convinha. Além disso, as pessoas dessa região são naturalmente tão inúteis, corruptas, de pouco trabalho, melancólicas, covardes, sujas e de má condição, mentirosas, sem constância e firmeza, que vários índios, por prazer e passatempo, deixaram-se morrer com veneno para não trabalhar. Outros se enforcaram pelas próprias mãos. E quanto a outros, tais doenças os atingiram que em pouco tempo morreram. Quanto a mim, eu acreditaria antes que o nosso Senhor permitiu, devido aos grandes, enormes e abomináveis pecados dessas pessoas selvagens, rústicas e animalescas, que fossem eliminadas e banidas da superfície terrestre. Mostra aqui
a perspectiva dessa conquista era a conquista para explorar, era uma conquista para esses caras serem subservientes aos espanhóis. E não só aos espanhóis, mas de preferência aos europeus como um todo, né? É um absurdo, eles são mentirosos, eles são vis, eles são isso e aquilo porque eles preferiram se matar nos servir. Isso é um alto grau de selvageria. Então mostra de novo, entra na discussão que a gente está tendo desde os vídeos anteriores, que para eles tinham que ser convertidos, então eles eram inocentes nesse primeiro ponto, só que quando eles não estavam servindo ou resistindo à conquista, à escravidão, à exploração, esses indivíduos já eram quem? Eles eram os selvagens, os sujos, os mentirosos, né? Então a gente entra também nessa discussão sobre até que ponto você tem esse domínio sobre esses povos. E o Las Casas, ele vai justamente comentar sobre várias capítulos nesse texto. Ele vai contar sobre o massacre das ilhas e quais práticas eram tomadas pelos espanhóis. Então agora citando Las Casas, eu vou ler alguns trechos do capítulo 1 da Ilha de Hispaniola. Na Ilha de Hispaniola, que foi a primeira, como disse, a que chegaram os espanhóis, começaram as grandes matanças e perdas de gente. Tendo os espanhóis começado a tomar as mulheres e filhos dos índios para deles servir-se, e usar mal e a comer seus víveres adquiridos por seus suores e trabalhos, e não se contentando com o que os índios de bom grado lhes davam, cada qual segundo sua faculdade, a qual é sempre pequena porque estão acostumados a não ter de provisão mais do que necessitam e que obtêm com pouco trabalho. Então nesse primeiro ponto ele está mostrando o quê? Os indígenas eram comunidades, essas comunidades mais menores, elas tinham uma produção mais para subsistência, eles não tinham acúmulo de grandes quantidades de alimentos, a palavra víveres significa alimentos, tá? Então eles não tinham grandes quantidades de alimento, né? E esse extermínio começou justamente porque eles não tinham essa lógica, já desse capitalismo nascente aí no século XVI, de produzir a rodo, né? Então o Las Casas está fazendo uma denúncia também desse tipo de lógica, e também outro ponto etnocêntrico, né? No sentido de que se eles não produzem do jeito que nós produzimos, a gente vai exterminá-los e servi-los da forma mais violenta possível. Continuando. E o que pode bastar durante um mês para 3 lares de 10 pessoas, um espanhol o come ou destrói em um só dia. Depois de muitos outros abusos, violências e tormentos a que os submetiam, os índios começaram a perceber que esses homens não podiam ter descido do céu. Alguns escondiam suas carnes, outros suas mulheres e seus filhos, e outros fugiam para as montanhas a fim de se afastar dessa nação. Os espanhóis davam-lhes bofetadas, socos, bastonadas e se ingeriam em sua vida até deitar a mão sobre os senhores das suas cidades. E tudo chegou a tão grande temeridade e dissolução que um capitão espanhol teve a ousadia de violar pela força a mulher do maior rei e senhor de toda esta ilha. Coisa essa que desde esse tempo deu motivo a que os índios procurassem meios para lançar os espanhóis fora de suas terras e se pusessem em armas. Mas que armas? São tão fracos e de tão pouco expedientes que suas guerras não são mais do que brinquedos de criança que jogassem contra canas ou instrumentos frágeis. Os espanhóis, com seus cavalos, suas espadas e lanças, começavam a praticar crueldades estranhas. Então ele já está sinalizando aqui, uma vez que os colonizadores não eram atendidos ou que não tinham aquela doçura ou subserviência que eles aguardavam, né, desses povos, eles eram tratados com violência e eles tinham que existir da forma que eles pudessem. Seja a partir da resistência com a questão de esconder alimentos, esconder as pessoas, fugir, né, ou se matar, como o relato que a gente viu antes. E ele comenta aqui também sobre a questão dos armamentos, né? Ele vai fazer uma comparação entre os tipos de armamentos entre os indígenas e os espanhóis. A questão técnica privilegiava os espanhóis. Então, a questão dos cavalos, as armas refinadas de metal e até, em certa parte, as armas de fogo, por mais que elas fossem ainda pouco utilizadas naquele momento,
eram formas de que uma superioridade militar muito grande. Então, de novo, é aquela ideia de que você tem uma civilização alienígena muito mais poderosa, muito mais eficiente tecnologicamente, que vai tentar invadir esse outro povo, né? E às vezes apelava até para crueldade física. E aí ele continua aqui. Entravam nas vilas, burgos e aldeias, não poupando nem as crianças e os homens velhos, nem as mulheres grávidas e parturientes, e lhes abriam o ventre e as faziam em pedaços como se estivessem golpeando cordeiros fechados em seu redil. Faziam aposta sobre quem, de um só golpe de espada, fenderia e abria um homem pela metade, ou quem, mais habilmente e mais destramente, de um só golpe lhe cortaria a cabeça, ou ainda sobre quem abriria melhor as entranhas de um homem com um só golpe. Arrancavam os filhos dos seios da mãe e lhes esfregavam a cabeça contra os rochedos, enquanto os outros os lançavam à água dos córregos rindo e caçoando. E quando estavam na água gritavam, move-te, corpo de tal. Outros, mais furiosos, passavam mães e filhos a fio da espada. Faziam certas forcas longas e baixas, de modo que os pés tocavam quase a terra. Um para cada 13, em honra e reverência de Nosso Senhor e dos 12 apóstolos, como diziam. E deitando-lhes fogo, queimavam vivos todos os que ali estavam presos. Outros, a quem quiseram deixar vivos, cortaram-lhes as 2 mãos e assim os deixavam. Diziam, ide, com essas cartas, levar as notícias aos que fugiram para as montanhas. Dessa maneira, prosseguiam comumente com os nobres e os senhores, e faziam certos gradis sobre garfos com um pequeno fogo por baixo, a fim de que lentamente, dando gritos e em tormentos infinitos, rendessem seu espírito ao Criador. Então ele já está dizendo aqui numa sangria generalizada, uma série de abusos, né? Esportes cruéis como cortar, decepar, partir homens no meio, né? Partir a cabeça de crianças no rochedo, né? Porque esses indivíduos já eram mais resistentes, a gente já está num segundo momento de contato. E por eles serem inferiores, eles podem ser eliminados na cabeça desses espanhóis. Por eles não terem a fé verdadeira, eles podem ser pisoteados, mutilados, escravizados. E ele continua. Eu vi uma vez 4 ou 5 dos principais senhores torrando-se e queimando-se sobre esses gradis. E penso que ainda havia mais 2 ou 3 gradis assim aparelhados. E pois que essas almas expirantes davam grandes gritos que impediam o capitão de dormir, este último ordenou que os estrangulassem. Mas o sargento, que era pior do que o carrasco que os queimava, eu sei seu nome e conheço seus parentes em Sevilha, não quis que fossem estrangulados, e ele mesmo lhes atuchou pelotas à boca a fim de que não gritassem, e atiçava o fogo em pessoa até que ficassem torrados inteiramente a seu bel prazer. Eu vi essas coisas acima referidas, e um número infinito de outras, e pois que os que podiam fugir ocultavam-se nas montanhas a fim de escapar desses homens desumanos, despojados de qualquer piedade. Ensinavam os cães a fazer pedaços de um índio à primeira vista. Esses cães faziam grandes matanças, e como por vezes os índios matavam algum, os espanhóis fizeram uma lei entre eles, segundo a qual, por um espanhol morto, faziam morrer 100 índios. Então a proporção dessa matança foi generalizada, seja por conta da falta de recursos, ou o não compartilhamento de bom grado desses recursos, a resistência à escravidão, essa busca por metais e essa busca por encontrar ilhas na América Central que tinham minas de pratas. Tem relatos nesse mesmo livro mais pra frente onde você tem a escravização de pessoas e que elas morriam por conta dos maus tratos. E esse é o ponto onde você chega nesse radicalismo, onde o outro é inferior, né? Tem um outro trecho que eu queria comentar com vocês, que é um trecho do capítulo 3, das 2 ilhas de São João e de Jamaica. Os espanhóis passaram a ilha de São João, que hoje é a República Dominicana, e a de Jamaica, que eram como jardins e colmeias de abelhas, no ano de 1509, e com o mesmo propósito e o mesmo fim que haviam tido na ilha de Hispaniola,
perpetrado e cometido banditismos e todos os pecados acima enumerados, e acrescentando-lhes com grande excesso e notáveis crueldades, matando, incendiando, queimando, torrando índios e lançando-os aos cães. Assim oprimiam, atormentaram, vexaram nas minas, até consumir e extirpar todos esses pobres inocentes que eram nessas duas ilhas, até 600.000 almas. E creio eu que até mais de 1 milhão. E hoje creio que não há 100 pessoas nessas duas ilhas, tendo morrido todos sem fé e sem sacramentos. Então, de novo, o Las Casas ele vai denunciar toda essa violência, toda essa crueldade, mas ele vai denunciar justamente pelo motivo de é uma pena que esse pessoal morreu, mas é uma pena muito maior que eles morreram sem conhecer a fé verdadeira. E aí eu vou pedir para você comentar aí embaixo para mim. O que você acha que acaba sendo mais danoso para esse tipo de grupo? A morte física desses indivíduos ou a morte cultural dos seus povos? A perda das suas crenças, dos seus idiomas, da sua forma de vida? Comenta aí embaixo para mim que eu quero saber. Então, assim, a gente tem que levar isso em consideração muito, porque aqui no Brasil a gente tem essa questão de que aqui foi o descobrimento, né? A gente tem essa visão histórica que é passada, que o descobrimento. Não foi descobrimento. Foi conquista, foi massacre, foi destruição, foi roubo, foi estupro, foi forçar a sua religião ao outro, forçar a sua língua ao outro. E quando você chega nesse nível de radicalismo, os reflexos são extremamente danosos e irreparáveis. Então é isso, gente. Dúvidas e desafios? Chama a Clio.